Eu vivo o metal o ano inteiro, de manhã, tarde e noite mesmo. Não tem como fugir disso, meu velho. É tudo pra mim. Faz parte da minha vida, sempre. E assim, eu resolvi carregar isso comigo, tipo, montando banda e, né, sempre nessa coisa de, tipo assim, estar no meio do rock. O metal em si, ele faz parte de tudo da minha vida. A gente nunca tocou ganhando nada não, sempre foi mesmo pelo underground mesmo. A gente nunca ganhou grana assim tocando não. A gente sempre tocou porque ama mesmo essa porra, né? Já tocamos de graça, já por amor mesmo, porque é mais um lance de paixão, de amor mesmo. Já tocamos também ganhando dinheiro também, não muito, né? Mas ganhamos. Eu acredito que quando a gente faz por amor, né? Porque no caso, aqui as oportunidades são pequenas, em questão de financeiramente falando, né? Uhum. Quando a pessoa vai por esse caminho do heavy metal, já tá ciente disso. Porque o cara que vai fazer heavy metal e não for por paixão, for por dinheiro, tá complicado. Já tocamos de graça, já entramos em cada ratoeira, cada enrascado, né, bicho, assim, aí, assim, como ninguém vive da banda, a gente tem o processo da gente é bem seletivo, a gente escolhe os convites, avalia qual a melhor proposta. Geralmente as produtoras daqui locais não pagam cachê. Tem que amar o que faz, sabe? Porque se for colocar em prática isso para ter um retorno é muito complicado, meio difícil. É tanto que o mercado não impõe bandas de heavy metal para tocar. O sonho é viver de música, né? Eu acho que todo músico, ele sonha em viver da música, porque é algo que ele gosta. Agora, aqui onde a gente vive, que é muito complicado isso acontecer, até porque o som da gente é um som difícil, de difícil assimilação, no caso, e digamos que nem todo mundo abre as portas para o heavy metal. Sou cabeleireiro, né? Trabalho com cabeleireiro sempre. Só nas horas vagas que a gente toca e é isso aí. Tudo a ver com heavy metal, né? Cabeleireiro, né? Vem agora aqui, dá um pezinho aqui para começar as atividades. Rock and roll heavy metal em si aqui em Fortaleza, Ceará não dá retorno, né? Não dá grana. Aí submete a trabalhar nessa área que a gente já gosta, né? Só que se fosse para preferir, eu preferia trabalhar em banda. Cadastre-se no site agora mesmo e concorra a R$1 milhão no final. Esse aqui eu trabalho fazendo forro em todo canto. trabalha com forro em todo canto. Esse rapaz aqui... Eu sou assistente comercial num supermercado. O que eu percebo assim, quem faz metal ainda acredita que é porque faz porque gosta, faz porque ama, ainda é muito, você gasta mais dinheiro do que você tem retorno, assim, e exigir muito profissionalmente nesse tipo de contexto é até cruel. A gente gasta muito com essa produção independente. Para fazer um clipe, para gravar um disco, para gravar EP, para qualquer coisa que você grave, tem muitos custos envolvidos nisso. A gente só consegue, como as produções de metal aqui é muito independente, geralmente quando a gente toca para algum produtor é praticamente assim, de graça ou por um preço simbólico. Só ajuda de custo, Normalmente quando é evento pequeno, assim, galera que tá de outras bandas que faz evento fora. Às vezes a gente mesmo já organizou evento junto. A gente nunca teve apoio, sempre foi independente, né? E óbvio, a gente nunca para de buscar. O cachê, enfim, é importante, mas só que o underground, o metal, você vai atrás de uma iniciativa privada e eles vão te fechar as portas. Eu vou atrás da iniciativa privada, já sempre vou, e muitos dizem, não, eu apoio determinado
segmento, gênero. Devido a essa questão, infelizmente ainda há um descaso com relação ao underground, ao metal, e infelizmente o produtor do underground, ele ainda, infelizmente, não pode custear cachês altos. O que rola é uma ajuda de custo para elas, para a gasolina, para o carro. É isso aí que geralmente ocorre. A gente tem um cenário que ele é feito de quê? Que a gente tenta pagar pelo menos o show. A gente bota uma banda nova ou que não seja nova, acaba tocando mesmo de graça, a gente dando uma oportunidade para eles, só que dando um bom espetáculo, né? Tipo, dando um bom som, qualidade de som para eles, e também aí eles pedem cerveja, essas coisas também que eu tento melhorar para eles pegar também, ficar mais tranquilo, né? Não ter gastos e tal. Normalmente com bandas underground a gente trabalha dessa forma, acaba sendo a parceria. Aí já no meu festival eu já tive festival que eu já dei cachê para bandas, entendeu? Só que aí depende do público que vai dar. Aí para isso dar, eu também deixo bem claro, né? Se der legal, pronto. Não tenho muito lucro com esses eventos, na verdade ele é mais voltado para ajudar as bandas, elas ganharem espaço, poder mostrar o trabalho delas. A gente entende o lado deles, né? Que é meio complicado você fazer show, você produzir e tal, mas acontece, cara. Às vezes a gente vê assim que tem uma galera que teria como pagar as bandas e não paga. Acontece pagar algumas bandas e outras não. É selva de pedra, bicho. Acontece de tudo na cena underground aí. Nessa parte de produção, também rola a chamada panelinha, né? No caso, aí muitas vezes a gente decide fazer acontecer por conta própria. Eu trabalho como vendedor na Planet, na Galeria do Rock, Pedro Jorge ali, no centro de Fortaleza. E agora eu tô me direcionando à faculdade. Agora, bicho, eu tô entrando aí na segunda parte do meu dia aí, que é a faculdade e tal. Eu tô nessa aí, na batalha aí, porque só rock, né, mano? Só música não dá pro cara tirar, tipo, o sustento da vida, né? Ganhar dinheiro mesmo, assim, pra você, a ponto de se sustentar, eu acho que não acontece, assim. Pode acontecer com uma banda ou outra, mas é a exceção da regra mesmo, assim. Queria muito ganhar dinheiro com a minha banda ou algo do tipo assim, porque sempre foi meu sonho desde criança tocar, né? E tipo assim, sei lá, viver disso mesmo. Viver de heavy metal, de metal, é um negócio que pelo que eu conheço, da amizade que eu tenho por aí, eu vejo que o pessoal não consegue, é muito difícil. Mesmo você lança CD, camisa, vários do merchan, assim, faça um merchan grande, o pessoal não tem, é impossível você viver de metal. Na verdade, eu acho que a ideia é mais com que a banda continue se sustentando e que a gente consiga também rodar mais, tocar em mais lugares, mas chegar a esse ponto de sobreviver só da banda, do jeito que tá tudo hoje, essa cena de rock e metal no Brasil, eu acho que penso que há um sentimento romântico em relação à arte, né? Mas, de fato, se a gente observar na prática, talvez nós não temos um lucro sob a perspectiva da economia capitalista vigente, né? Mas nós temos uma apropriação do esquema capitalista e que é ressignificado dentro da conjuntura do que é o underground. costuma pagar mais festival, evento assim que tem apoio estatal, esse tipo de coisa, paga.
um cachê assim realmente que dê para fazer alguma coisa. Em questão financeira, em relação a cachê, a realidade hoje é que sim. Em relação a gente participar desses editais de incentivo, é uma coisa que a gente já tentou algumas vezes participar de festivais, alguns deu certo, já tocou em espaços públicos, em festivais públicos, e a gente também agora está com um projeto forte até para o próximo álbum para tentar captar recursos baseado na Lei de Incentivo Cultural Estadual, né? Muitas vezes a gente encara a situação de que a gente tem um know-how, a gente pode ter até um networking, mas a gente não tem um recurso financeiro. A gente tem os incentivos regionais, né, tanto do município quanto do estado. Vale frisar que são bem importantes, né? São muito importantes. Precisa ter incentivo para a cultura, né? Principalmente uma música que não necessariamente é uma música ligada à música de massa, entendeu? Então, quando acontece um incentivo, seja ele para um público que toca música instrumental, uma banda, né, no caso, toca música instrumental, ou metal, qualquer tipo de música nesse sentido é sempre muito válido. Nós temos na Secretaria de Cultura do município de Fortaleza algumas estratégias, não apenas para o heavy metal, mas para outras alternativas musicais na cidade, outros grupos, outros artistas, né? Nossa lógica de editais, ele está procurando incorporar esses grupos, esses artistas, né? Esse segmento em geral, ele está fora do circuito, às vezes porque não tem oportunidade. É importante um reconhecimento público que torna visível um outro tipo, uma outra lógica de se organizar dentro da cidade, musicalmente, com um tipo de público diferente. Quando se colocava metal, lotava. Podia ser terça, quarta-feira, um dia da semana que... Bom, terça-feira, 3 horas da tarde, tu acha que vai dar gente no Centro Cultural? Vai, e lotava. Então foi isso que abriu a mente dos caras lá da gerência, porque eles não imaginavam que tinha um público tão grande. O show foi pelo Rock Cordel ainda, a gente não tinha nenhum material tão forte assim, né? Então... E dá para salientar que quantas vezes em 2008, 2009 a gente foi pro Rock Cordel assistir, tocar, né, com outras bandas, ou assistir mesmo, várias vezes saía de casa e passava o dia lá. Aquilo ali era um movimento de massa, de rock, de metal, absurdo, era sensacional. Não eram muito chegados a rock, eles sempre achavam que as bandas de rock deveriam receber o mínimo possível. E eu sempre tive essa briga com a coordenação lá do Centro Cultural, porque eu queria que o cachê das bandas fosse um cachê decente, entendeu? Os caras queriam pagar o mínimo possível. Festivais que a gente ainda ganha um cachê mais ou menos razoáveis, que tem apoio do governo, ainda não cobre os custos que a gente tem. Sai mais dinheiro do bolso do que entra. Tem essa questão do atraso. Quem trabalha com prefeitura, governo, não, é difícil você receber um pagamento em dia. Demorou até um ano já, um ano e um mês. O cachê que a gente ficou para receber. O que tem acontecido é que às vezes eles apoiam de uma forma e dá para fazer um festival bacana. Às vezes eles apoiam
de uma forma que não é muito interessante, não dá para fazer um festival como a produtora ou a instituição que coordena o festival gostaria de fazer. Então, eu penso que o Estado, já que ele ainda existe aí, ele poderia fomentar uma política cultural dentro da cidade que fosse muito mais uma política cultural participativa. Em homenagem a todos que bateram cabeça, essa é pra vocês, velho. Agulhas! Infectadas! Todas! Faz parte da Associação Cearense do Rock. A gente toca nos eventos que a gente adora tocar, o Forcaus, Praça do Rock, Sexta Rock, que são eventos que têm apoio da prefeitura, do governo. A Associação Cultural Cearense do Rock foi criada em 1997 a partir do intercâmbio com a outra associação de Brasília. Formalizou-se, né? E a gente viu que a gente podia fazer muito mais coisa do que só organizar show, né? A gente organiza palestras, cursos, né? Discussões políticas também, né? A CR ela tem uma inserção política na cidade. Acho que a CR é uma das iniciativas mais legais que tem aqui. Lá é meio que um lugar que você troca todo tipo de informação sobre o que é rolou de edital. A galera se junta também para fazer festivais, né, como o Forcaus, que é um dos maiores festivais de metal do Nordeste. Vamos lá! Queria convidar a rapaziada pra descer aqui e quebrar o som de Rockly! Forcaus, que é um festival que a gente já faz também já há 18 anos, né? Acontece no mês de julho, a segunda quinzena de julho. Isso traz uma projeção, uma legitimidade e um reconhecimento na cidade que coloca, como no caso do Forcaus, um festival de igual para igual na agenda da própria cidade. As casas de shows de rock apoiam de maneira segregada as bandas autorais. Quando elas têm espaço para isso, elas sempre estão, por exemplo, abrindo o show para uma banda cover. Porque no entendimento da casa, a banda cover que vai chamar o público. Faço parte também de um projeto cover, na qual eu já ganhei mais dinheiro do que estando no projeto autoral. No autoral você se sentir desprevenido financeiramente, porque você vai ter que construir tudo aquilo ali e não ter apoio de nada. Ninguém quer tocar mais autoral. Hoje em dia as bandas só querem fazer cover. As poucas bandas que tem de autoral, porque primeiro que é difícil para fazer show. Ele é uma abertura de portas, né? Mas ao mesmo tempo ele é uma
portinha estreita para você passar. No caso, se você se prender ao cover, você acaba se acomodando e deixando de expor o que tem dentro de você, que é a sua música. Tem espaço para todo mundo, sabe? Eu acho que a pessoa que gosta de um cover, ela tem condições de gostar de músicas autorais. Eu acho que o que está faltando é realmente levar em consideração essas bandas autorais, ter valorização. O cara tá trabalhando ali. Aí dizer que atrapalha a cena autoral, rapaz, se tu fizer um trabalho bacana, interessante, não tem banda cover que vai tirar teu espaço, não. Achei, você faz seu espaço, deixar de mimimi. A gente tem o lucro, sim, mas o espírito mesmo da coisa é a gente fazer o cover fiel, se divertir muito com isso, fazer uma coisa profissional sem viver disso aí. É difícil você viver de banda em Fortaleza, mesmo sendo banda cover, porque banda cover inegavelmente tem essa questão do mercado aqui. E também depende muito da cabeça das pessoas, né? E da valorização do músico. Muita gente, no caso da Damage Inc. específico, tem os seus empregos. Eu sou funcionário público, por exemplo, tenho um integrante que é advogado, outro trabalha com transportadora. Open your hands! Black in the sky! Brutally for sorcery! Dark and evil! Let's go! Em 84, 85, no período que a gente estava em atividade, 86, você não sequer usaria a palavra cenário para descrever como era a coisa. A gente tinha carência, tinha necessidade de ir para um festival. Não tinha informação, não era importante nem que tenha banda, mas era estar com um som pesado para o pessoal se aglutinar e curtir. Então, nos anos 80, havia um movimento social muito intenso, era a transição da ditadura militar para a redemocratização do país, e havia vários grupos políticos nesse momento. Eu fazia parte de um que chamava Caminhando, e a Caminhando fazia algumas festas para arrecadar dinheiro para o movimento, e uma dessas festas a gente brigou bastante dentro do grupo para fazer um de rock. Fizemos a primeira festa. A cena de bandas a gente não conhecia muito, era tudo muito... Ninguém se conhecia na cidade. Essa festa ela aconteceu em outubro de 1985, com som mecânico, com AC/DC, Black Sabbath, Iron Maiden. Para o nosso espanto, lotou e veio gente da cidade inteira, assim, punks, headbangers. Só o que se discutiu após a Tempestade Metálica foi fazer um festival com bandas. Foi um processo gradativo, né? Uma coisa foi trazendo a outra. Metal Devastation de 1986, historicamente, né? A primeira oportunidade de uma banda tocar ao vivo em Fortaleza, foi algo também muito artesanal, porque ninguém sabia o que era necessário fazer. Nós apenas transportamos o que a gente tinha, a nossa rotina de ensaio para cima do palco. A questão de equipamento, de sonorização, tudo isso foi algo que hoje seria impensável. Ali é uma precariedade de som, nós não podemos nem colocar como... Não tem assim como a gente falar em parâmetros para hoje, nada. Nem um festival mais simples hoje a gente pode fazer parâmetro que era aquilo ali.
Era realmente tudo muito amador, muito cru mesmo, ali, a pura cena de metal underground. Os espaços eram a coisa mais crítica, né? As bandas tinham que promover os próprios festivais, as lojas de disco também promoviam os próprios festivais. Se tinha uma loja ali, o lojista viu o interesse, havia um show ali. Era uma loja totalmente desorganizada, não tinha um padrão de loja, porque inclusive o pessoal que comprava vendia também dentro da loja. Então a loja era aberta, não existia um sistema mercantil, né, bem determinado. Então aquilo ali virou mais um ponto de encontro, a ponto de ser frequentado também constantemente pela polícia. Né? Policiais pedindo propina para não jogar droga dentro da loja. Então eu lembro de uma cena que eu fechei a loja, fui para a delegacia para falar para a delegada e ela mesma me orientou: se você é um pai de família, se você pretende viver bem, feche essa loja. Aquilo era um bem para a gente, era um templo para a gente. Então a gente ali não deixava acontecer nada. A polícia, logicamente, a discriminação, o preconceito, achava que ali tinha droga e tinha... Não, a gente queria mais ouvir música. A gente nunca ganhou dinheiro com esses shows. Nunca. Os shows, quando batia, ou a gente perdia alguma coisa. Nos anos 80 e anos 90, eu nunca recebi cachê de nada. Retorno financeiro, na época, seria impensável. Você quer imaginar isso, certo? Seria ficção científica. O ensaio era o show, né? A gente ia pra casa do Silvio, convidava 10, 15 pessoas, tinha um festival de 6 meses. Em 1988, um ano de banda, nós gravamos uma demotape chamada Welcome to the Future. E nós divulgamos amplamente isso aí pelo Brasil. Chegamos a enviar fitas cassete para o exterior, no caso da Polônia, no caso da Tchecoslováquia, França, e tocamos em rádio do leste europeu, tocamos em várias rádios. Não tinha muita sofisticação, não. A gente fazia um som de qualidade, tanto que quando batia lá fora, né, a gente ganhou 5 estrelas lá no Japão. Faltou a pessoa que descobrisse essas bandas. Quem teve uma condição de fazer isso, não fez. Não viu isso com bons olhos. Não viu isso como uma forma de divulgar o movimento. Viu apenas como uma forma de ganhar dinheiro. Existiam lojas. Essas lojas poderiam ter se transformado em gravadoras, como aconteceu em São Paulo com a Woodstock, que era uma loja e virou uma gravadora para agrupar aquelas bandas. Aqui faltou isso. Aqui o grande pecado daqui não ter despontado com muitas bandas, porque passou muita gente boa aqui. Tem a questão de posicionamentos geográficos que são qualificados socialmente, né? Então, o Crisium é do Rio Grande do Sul, mas terminou indo para São Paulo para construir uma trajetória. O Sepultura, ele sai de Minas e vai para São Paulo. Eu penso que é uma série de fatores, do momento, da indústria também. A coisa mais importante é a constância da banda. O lance da identidade, o lance de estar sempre renovando e buscando. As pessoas parecem muito que aqui é muito no amadorismo. Lança um disco e passa 30 anos sem fazer nada, entendeu? O conceito que a gente sempre discute, a diferença de underground para amadorismo, né? Eles não devem se confundir. Hoje você sabe que você só tocar bem, você tem uma boa música, na realidade isso aí tem que ter, é o pilar inicial. Mas hoje você tem que ter uma boa comunicação na internet, hoje você tem que ter um bom show, tem que ter as articulações de, o meu show hoje ele pode ser bilheteria, ali ele pode ser um cachê, aqui eu posso ir de graça porque eu sei que eu vou gerar um elo para poder que vai puxar um outro show. Então essa maturidade é que a gente ainda está em evolução. O que é interessante?
para a banda, para o grupo, né? Eu vou bater o pé e vou dizer, não vou tocar porque não vai ter cachê. Se eu faço a proposta, eu quero tocar porque esse show é interessante para mim, essas produtoras oferecem um cachê, sim, é uma ajuda de custo, né? É interessante circular. A gente, inclusive, investimentos são importantes para que isso aconteça. Não adianta a banda existir, bater o pé, não, só toco se pagarem. É um pouco além disso. Por exemplo, o Garage Sounds é um festival que a gente acha sensacional. Eles provêm um vídeo na terceira música, né, do show, que se a gente fosse pagar para fazer, talvez aconteceria, né? Então a contrapartida deles é disponibilizar um vídeo que você usa para divulgação. E é um espaço sensacional, um festival que hoje está crescendo e pode oferecer oportunidades, né, em outros estados, etc. E aí, os caras não pagam cachê, não vou tocar? Não faz sentido. Taking a bus in the land of sunny sun. Just realize I forgot an open condo back in the Paris room. Until we'll ever care. So stuck in a danger maze, stole my headphones. Or ripping my heart. Às vezes é difícil pra gente que é muito idealista dentro do rock encarar a banda como um negócio, como uma empresa. E são palavras satanizadas. Quando a gente quer uma carreira profissional séria, a gente tem que encarar alguns pontos desse sentido. Tem que haver muita dedicação mesmo. Então, acontece da gente realmente ter que pagar muitas vezes o nosso bolso, algumas questões, né? Que envolvem os materiais da banda, entre outras coisas. Mas que realmente a gente está investindo na nossa própria carreira. O que as bandas têm que fazer é trabalhar sério, mostrar um som intenso e produzir material, produzir discografia. Até para eles acreditarem também. Isso. O público quer acreditar na banda. A gente também tem que entender o heavy metal não só como um espírito livre, que fala sobre isso, sobre aquilo, isso aqui, mas a gente tem que entender o heavy metal como uma coisa concreta que acontece no dia a dia, dentro da música também. A mentalidade está mudando, as pessoas estão investindo mais, a Inocência é uma banda muito, muito boa. Tem Ankerkerry, a banda de metal extremo, também investindo. Tudo isso traz traz luz pro Ceará. Ter contato com a Jack the Joker e com a Inocência, assim, são duas bandas absolutamente que não tem nada a perder, não só para nenhuma banda do Brasil, mas nenhuma banda do mundo. A quantidade de músico absolutamente incrível que tem nessa região de Fortaleza aí, caralho, é muito foda, cara, muito foda. Fiquei impressionado. Não só de metal, como em rock em geral, Fortaleza tá de parabéns. Aqui a gente tem muita gente de qualidade, né? Muita gente compondo, só material foda. Eu digo nota 9,9, na boa. Eu, quando a Empire era selo, gravadora, eu até brincava, né? Eu recebia 10 materiais de Fortaleza, tipo assim, tinha 9 bandas boas. Eu recebia 10 de São Paulo, tinha 6 boas. A gente tem um potencial de compositor, um potencial de bandas com muita competência. Temos bandas muito fodas aqui. A gente tem a Obscure, né, que é uma banda bastante antiga, tem vários CDs já no mercado, é uma banda conhecida nacionalmente. Nós temos a Side of Rage também, que é uma banda que tem um nome lá fora. Temos a Encéfalo também, que é uma banda foda do caralho. A gente já tocou em todas as regiões do Brasil, né? Fora isso, a gente fez turnês, fizemos 2 turnês na Europa, uma em 2009 e uma em 2013. Sendo que a primeira turnê a gente pegou meio Europa pro leste europeu, e a segunda turnê foi o contrário, foi meio Europa pro oeste. Né? Wir sind Siege of Hate, wir sind hier, Neues aus Brasilien zu bringen. Gente no mundo inteiro ouvindo a gente, e a gente até se assusta com a dimensão disso quando a gente posta no Corona Página, e muita gente falando inglês e do resto do Brasil, por exemplo. Fizemos shows muito importantes, né? Inclusive uma turnê internacional, onde a gente passou por Cabo Verde, Portugal. Ceará, Fortaleza, em questão de qualidade de bandas, hoje em dia não deixa mais a dever a ninguém, não. Muitos músicos bons, uma galera que tá encarando um lance mais profissional, saca? O que não tem mesmo é apoio, saca? Assim, o esquema da grana e da estrutura, que é para poder jogar o metal cearense, mesmo assim, pro Brasil.